testemunhos pelo encontro que tivemos. Obrigado porque a vitória vem do Senhor e nós te adoramos. Muito obrigado, Pai, pela nossa liderança. Muito obrigado pela igreja. Essa igreja tem sido, Pai, uma bênção na vida de muita gente. E vai continuar sendo, porque o Senhor está levantando um grande exército de Gideões, Pai. Um exército de homens e mulheres de Deus. Usa agora, Pai, o pastor Roberto para falar, ministrar a Tua palavra na unção do Espírito. Que ela venha de encontro ao coração de cada pessoa aqui, suprindo suas necessidades, exortando, consolando, Senhor, trazendo direção. Muito obrigado, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Tivemos aí testemunhos tremendos, o último sobre restauração de família. E isso é uma confirmação daquilo que iremos, inclusive, trazer nesta noite. Por isso quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, versículos de 1 ao 5. Esses últimos dias o Senhor tem falado muito forte no meu coração sobre família. E eu particularmente, eu tenho sentido uma batalha espiritual muito intensa contra as nossas vidas, em especial contra as nossas famílias. E nesta vigília dessa madrugada, nós tínhamos nos proposto a levantar um clamor pelas famílias da nossa igreja. E durante o período de oração, dedicamos um momento para orar pelos filhos, orar pelas esposas, orar pelos maridos, orar pelas famílias. E pedimos então para um adolescente que estava conosco nessa vigília, ele vir à frente. Eu estive orando por ele, e ele também estava representando todos os filhos, os seus filhos. Então a oração que eu estava fazendo por ele era também para alcançar os nossos filhos. E naquele exato momento que eu começo a orar por ele, eu começo a sentir uma forte dor de cabeça, como um martelo batendo na minha cabeça. Eu não sei como é que foi com os demais, porque outras pessoas oraram também pela família ali, pelos esposos, pelas esposas, mas é fato, uma batalha espiritual muito grande. O inimigo tem tentado destruir as famílias, porque uma família que não está com a vida no altar, uma família que não é saudável, significa uma igreja em derrota. Porque a igreja, ela é constituída de famílias que servem, que adoram o Senhor. E essa palavra, a primeiro momento que vamos ler, ela parece que não tem nada a ver com este assunto, família. Mas essa passagem que vai falar de Davi e Batseba, que é um texto muito conhecido, vamos trazer uma aplicação para a nossa família. Então vamos para a leitura. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Este é o contexto da passagem. E a passagem nos mostra que Davi, ele havia recebido algumas atribuições, ele havia recebido
algo da parte de Deus para cumprir. E neste exato momento, a descrição dessa passagem mostra que Davi estava sendo negligente, que Davi não estava cumprindo com o seu papel. E em seguida também temos a participação de Batseba, o que vai suceder a mesma coisa, ela não está cumprindo o seu papel. Mas que papel que eu estou dizendo aqui? O papel de assumir aquilo que Deus um dia entregou para a vida deles. Por isso, o tema dessa mensagem é: assumindo o seu papel na família. Assumindo o seu papel na família. Então, através de Davi e através de Batseba, nós vamos extrair aqui alguns princípios que podem ser aplicados para as nossas famílias, que podem ser aplicados na vida do marido, na vida da esposa e na vida dos filhos. E para falar um pouco disso, eu quero começar aqui enfatizando o final do versículo 11, do versículo 1, melhor dizendo, que diz que chegou a época dos reis irem para a guerra, mas Davi havia permanecido aonde? Em Jerusalém. Havia a época em que os reis saíam para a guerra, e Davi permaneceu em Jerusalém. Então, nós conhecemos uma parte da história de Davi que é referente ao adultério com Batseba, mas o fato é que a trajetória de derrota de Davi não começa com o adultério, não começa aí a queda de Davi, mas a derrota de Davi começa quando ele deixa de cumprir o papel de rei. Ele havia sido escolhido por Deus, ungido rei, e um dos papéis de como rei era liderar o seu exército na época da batalha. Mas Davi, ele não cumpre com o seu papel e ele permanece em Jerusalém. Então, quando deixamos de cumprir o nosso papel diante daquilo que Deus tem nos dado, isso começa a levar a uma sucessão de pecados, a uma sucessão de derrotas, a uma sucessão de problemas em nossa vida. E o Salmos 42, versículo 7, uma parte desse versículo vai dizer que um abismo conduz a outro abismo. E é o que acontece. Então, com Davi, ele não foi para a guerra, deixando de cumprir o seu papel como rei, ungido de Deus, de defender o seu povo, de liderar o seu povo. Depois ele vai cometer adultério. O texto vai dizer adiante que depois ele vai tentar assassinar Urias. E antes de tentar assassinar Urias, ele vai tentar enganar Urias primeiramente, para que quando Urias voltasse da guerra, tivesse um encontro com a sua esposa, se deitasse com a sua esposa, para que ele pensasse que aquela gravidez tinha sido gerada como fruto daquela relação. Então há uma sucessão de pecados por conta de ele não assumir o seu papel. E muitas vezes a família, ela entra em um marasmo, a família entra em problemas porque os cônjuges não estão assumindo o seu papel, os filhos não estão exercendo o seu papel no lar. Davi recebeu a responsabilidade de cuidar de um povo. E você, marido, você, esposa, também recebeu a responsabilidade, assim como Davi, de cuidar de um povo. Não na mesma proporção que uma nação, a nação de Israel, mas o seu povo, você, a sua esposa e os seus filhos, que está com você. E Deus nos chama então para assumirmos nosso papel dentro da família. E queremos aqui nesta noite então apontar o que é preciso fazermos do lado do homem quanto do lado da mulher a respeito dos papéis. E vamos começar primeiramente falando de Davi. Vamos apontar aqui algumas falhas de Davi para que você reflita nisso e que isso não aconteça na sua casa. E se isso estiver acontecendo na sua casa, é preciso que você se arrependa e faça um conserto com Deus e com a sua família. Então,
quando Davi, ele se recusa a ir para a guerra juntamente com o seu exército, na época em que isso era propício e que era um chamado dele, não somente dele, mas de todos os reis das circunvizinhanças ali, o texto mostra que Davi, ele deixou de exercer liderança. Davi deixou de exercer a liderança. Era um dos papéis de Davi, era de exercer a sua liderança como rei. Imagina só, o exército se apronta, o exército vai para a batalha, e o líder da batalha não está presente. A pessoa responsável por gerenciar, por cuidar, para estar à frente daquela empreitada ali, ele não vai. O texto diz que ele permaneceu em Jerusalém, e o versículo 2 ainda diz que ele passou o dia deitado. Os irmãos lá na batalha, suando, brigando, lutando, e Davi deitado. O versículo 2, ele levantou à tarde, se espreguiçou lá, resolveu ir até o terraço. E no terraço ele vai ver aquela moça bonita que é Batseba. O cúmulo do absurdo. E aprendemos na palavra de Deus que o marido é o cabeça do lar, que o marido é o responsável principal pelo cuidado do seu povo também, assim como era Davi, de liderar o seu povo, liderar a sua família, liderar a sua casa. E muitas vezes, muitos maridos têm feito o que fez Davi, têm deixado de cumprir o seu papel na sua casa, para com os seus. E isso acontecendo, isso vai trazer problemas para a sua vida, e muitas vezes vai fazer uso de palavras para justificar o seu erro. A culpa é da minha esposa, que minha esposa não é submissa. A culpa é dos meus filhos, porque eles não me ouvem. Mas como que vai ouvir? Como que vai se submeter, se o papel de liderança tem sido abandonado por você? Porque quando a Bíblia fala que a mulher tem que se submeter ao marido, ela vai se colocar debaixo de uma missão. Esse é o sentido. Ela se coloca debaixo de uma missão que Deus colocou no cabeça, o marido. Agora, se o marido não lidera, não sabe para onde vai, como é que isso vai acontecer? Então fica muito fácil apontar, jogar pedra no telhado do outro. E Davi, ele deixou de liderar o seu povo. E hoje em muitas famílias isso também tem acontecido, tem deixado de liderar a sua casa, porque está fazendo outra coisa, menos aquilo que Deus chamou para fazer. Esse sábado, sem ser ontem, o sábado retrasado, a minha irmã esteve me visitando, depois ela foi embora, e eu acompanhei até o ponto de ônibus, porque ela não sabia onde era este ponto, e ficamos ali aguardando o ônibus chegar e conversando. Daqui a pouco veio uma família, né? Veio o líder e o seu povo, né? A esposa e os filhos, e eu observando a cena, eles se aproximando, ele acompanhado do seu filho caçula, de aproximadamente aí pelo tamanho 1 ano e meio de idade, e a esposa com a menina mais velha no colo. E observando a cena, aí tem aquela coluna do ponto de ônibus, o ponto cego ali, daqui a pouco, prosseguindo, eu só vejo 3. Eu vejo a mãe ainda com a menina no colo, e o pai sozinho. E eles vêm se aproximando, chegam no ponto, senta-se no banco ali, aí a mãe olha e dá falta do filho. Cadê o filho? Aí ele estava com o celular. Ele não quis me acompanhar lá, ficou emburrado, eu deixei lá atrás. Aí ela sai, ela vai até o menino, põe no colo e traz. É o cúmulo do absurdo isso. Uma avenida movimentada, passa caminhão, passa ônibus, passa carro, etc. E este é o líder daquele povo. Este é o líder daquela família.
porque não tem cumprido o seu papel de líder. E Deus nos chama para honrarmos aquilo que Ele nos comissionou como maridos, liderar o nosso lar, apontar o norte para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Deus nos chamou, devemos servir a Deus, vamos orar, vamos dar exemplo, vamos ser referência para nossas esposas, vamos ser referência para os nossos filhos, mas é preciso assumir o papel de liderar, e não mais sobrecarregar as esposas. Vemos hoje em dia muitas mulheres assumindo o papel do marido. E quando você vai conversar com uma mulher dessa, você percebe que ela está emocionalmente fragilizada, porque ela está assumindo um papel que não é dela. Ela pode até aguentar durante um tempo, mas não vai conseguir até o final, porque ela não foi criada por Deus para esta finalidade, para este projeto de Deus, porque esse projeto de Deus foi dado ao homem, não à mulher. A mulher foi dado outro, importante assim como esse. É a mesma coisa de uma construção. Quer construir um prédio de 4 andares, e o alicerce você vai colocar colunas sem ser na quantidade necessária. Quando bater a primeira laje, cai, porque não tem estrutura para isso. E aquele que foi preparado para isso está negligenciando o seu papel. Além de Davi ter deixado de liderar o seu exército, o seu povo, o texto também aqui vai revelar que Davi então significa que ele deixou de exercer a sua autoridade, o papel de autoridade no seu lar também. Porque, imagine só, o exército ali preparado para entrar em combate, o líder não está lá, significa também que a autoridade não está ali, e aquele exército pensando, aonde está o nosso rei? Onde estão as palavras dele agora? Davi, ele perde em parte a sua autoridade, porque ele não está lá na guerra. Ele perde a sua autoridade porque não está cumprindo o seu papel. Isso é algo muito grave. Por que as coisas não estão caminhando bem? Porque muitas vezes está faltando a autoridade do homem no lar, está sobrecarregando a esposa e não está exercendo a sua autoridade. Algo muito interessante que eu aprendi ao longo desses anos aqui na igreja, é o exemplo do pastor Piva e da pastora Beth, na criação dos filhos. Tem algo combinado entre eles assim, que durante o tempo em que ele está trabalhando no hospital, ela toma conta do pedaço, né? Agora as crianças cresceram, né? Então ela vai exercer autoridade ali, ela que vai cuidar dos incêndios, vai resolver os problemas. Aí quando ele chega em casa, agora você me ajuda, agora você toma conta, porque os filhos têm que aprender que a autoridade é o pai e a mãe, que tem que respeitar os dois, que tem que se submeter aos dois. Aí o que acontece muitas vezes é a negligência do papel de autoridade por parte do homem. Aí o filho cresce e a mentalidade é assim: minha mãe é ruim, meu pai é bonzinho. Minha mãe só diz não, minha mãe só proíbe, agora meu pai deixa. Aí o filho vai conversar com o pai, fala com sua mãe lá. Não, irmãos? É difícil falar essas coisas, né? Falar que vou me complicar minha vida. Vai lá falar com a sua mãe. Se a mãe deixar, isso aí, se a mãe deixar, está feito. Se não deixar, a casa caiu para o seu lado. Então, não exerce autoridade, o papel de ser autoridade no lar. Aí o filho e a filha crescem sem referência.
Aí depois oramos: Senhor, que meu filho tem uma mulher de Deus na vida dela, que a minha filha tem um homem de Deus na vida dela. Só que os pais são o espelho para os filhos. Se você for um excelente pai, a sua filha, no caso, ela vai ser mais criteriosa na escolha de um cônjuge para a vida dela. Se você é um homem de Deus ali, ela vai querer um homem de Deus ao lado dela também. Mas tem que exercer autoridade. O texto aqui, vemos ainda que Davi, ele deixou de cumprir o seu papel de encorajar o seu povo, de encorajar o seu exército. Imagine só, o inimigo está de frente ali, pronto para entrar para a batalha, e cadê Davi? Para dar aquelas palavras de motivação, aquelas palavras de incentivo: vai dar tudo certo, Deus está conosco, vamos lá, maior que está em nós do que está no mundo, vamos lá, vamos conseguir. Filho, você vai entrar na faculdade, persevera, você vai conseguir. Filho, não entra por esse caminho aqui, esse caminho vai te levar à derrota. Filho, não faça isso. Filho, eu estou com você. Não encoraja. Não encoraja a esposa também. Não elogia a esposa. Não faz por merecer aquilo que está querendo. Então, Davi, ele falha porque ele não traz o combustível necessário para o seu exército ir para a batalha. É claro que Deus é fiel, Deus honrou e deu a vitória lá. Mas o papel dele, ele deixou de lado. Ele não motivou o seu povo. E muitas vezes falta isso, por parte dos homens, por parte dos maridos, de encorajar os seus filhos, de encorajar a sua esposa, de ser companheiro de fato, de andar junto, de encorajar nos momentos de dificuldade, naquele momento em que a mulher de repente do nada começa a chorar, né? Para nós é do nada, né? Tem dia que a mulher está mais emotiva. Oh, meu bem, o que está acontecendo? Ah, não sei. Então você está ali, vai dar certo, não fica preocupada com isso, vai dar tudo certo. Então, está ali do lado para encorajar, para motivar. Só que não leva em conta nada disso. Aí fica difícil as coisas. Davi ainda deixou de cumprir o seu papel de cuidar do seu povo, do seu exército. Porque, irmãos, vamos imaginar, Davi era um homem extremamente preparado, experimentado, tinha travado milhares de batalhas, não somente de forma militar, mas até antes mesmo, quando ele era pastor de ovelhas, porque a Bíblia menciona que ele lutou inclusive com ursos e com leões, para proteger as ovelhas, antes de proteger o povo. Ele era um homem experimentado, então a sua experiência fazia com que ele sabesse encurtar o caminho da vitória. É claro que tem a bênção, a mão de Deus, mas também a sua experiência pessoal. Ele sabia encurtar o caminho da vitória, e não somente encurtar o caminho da vitória, mas fazer de uma forma que não perdesse as vidas que estavam com ele.
O exército vai se dividir dessa forma. Vocês vão trabalhar desse jeito aqui, porque fazendo dessa forma vocês não serão surpreendidos pelo inimigo. Então ele sabia cuidar do seu povo, mas ele negligencia esse papel de cuidar. E muitos maridos têm deixado de cuidar da sua família, têm deixado de cuidar da sua esposa, têm deixado de cuidar dos seus filhos, têm negligenciado, porque cuidar não é só colocar comida dentro de casa, não. Cuidar não é só colocar comida dentro de casa, é investir tempo é necessário para cuidar, é conversar com os filhos, é saber como está a esposa, é ver quais são as necessidades reais da sua esposa e cuidar, se esforçar para que ela seja bem suprida, amparada. Isso é cuidado. Segundo a palavra de Deus, nós sabemos o que devemos fazer, porque fomos criados para essa finalidade. Então precisamos amar verdadeiramente. Tudo isso aqui tem que ser feito com muito amor. Devemos liderar nossa casa com muito amor. Devemos exercer autoridade com muito amor. Devemos encorajar com muito amor. Devemos cuidar da nossa família com muito amor. Participação. Agora vamos parar um pouco de bater nos maridos, né? Vamos falar de Batseba agora. Então, vamos lá. O texto diz que alguém tinha ido até a casa de Batseba, o mensageiro provavelmente, e o mensageiro vai dizer, o rei quer ter uma audiência, o rei quer conversar com você. Então, vamos imaginar o que pode ter se passado na cabeça de Batseba. O rei quer falar comigo. Mas peraí, meu marido está lá na guerra e o rei está aqui. Pegou uma coisa errada. Meu marido está lá na guerra, Urias, e o rei está aqui em Jerusalém. O que será que o rei quer falar comigo? Eu imagino que na cabeça daquela moça deve ter passado 1000 coisas. Será que o rei, então, ele quer contar pessoalmente para mim que meu marido morreu na guerra? Será que alguém da minha família aprontou e ela está me pedindo para intervir aí na coisa? Será que ele quer que eu faça alguma coisa no palácio? Não sei. Mas o fato é que ela tem um trajeto, ela vai percorrer um trajeto não muito longo até o palácio, a pedido do rei. E vamos, antes de chegar ao palácio aqui, descrever alguns papéis da mulher. E esses papéis que não foram cumpridos por Batseba, e você, esposa, vigia, para que você não faça como ela fez, de deixar de cumprir o seu papel de esposa. Então, Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Aí, se vocês quiserem, podem acompanhar comigo. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Diz assim na versão NVI: a mulher exemplar é a coroa, do seu marido.
mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Irmãos, isso é forte. Vamos fazer uma dicotomia desse versículo aí. Então, o papel da mulher é de ser exemplo. Exemplo de caráter, exemplo de esposa, exemplo de mulher de Deus. Estou descrevendo aqui, estou dizendo que exemplo ela tem que ser, ok? Mas a mulher que não é exemplar, que deixa de ser a coroa do seu marido, é aquela que tem um comportamento vergonhoso, e ela é como um câncer em seus ossos. Batseba foi câncer na vida de Urias, porque aquele homem morreu. Aquele homem morreu, irmãos. O marido dela foi morto, foi executado, porque ela teve um comportamento vergonhoso. Ela se tornou câncer para os ossos do seu marido. Então, pensa comigo aí, o que Deus espera de você, esposa? Eu imagino que Deus espera de você que você seja uma mulher de caráter, uma mulher que ama o seu esposo, uma mulher que cuida da sua casa, uma mulher de oração, uma mulher que tem palavras temperadas, uma mulher que é exemplo de vida. Então, nesse trajeto da casa dela até o palácio, aonde quer que eu esteja, aonde eu for, eu devo ser exemplo de mulher. Eu devo ser exemplo de mulher. Mas o que vemos na passagem é que ela deixa, ou talvez durante esse período da vida dela não estava sendo isso. Exemplo. Assumir o seu papel na família, esposa, é ser exemplo. Exemplo de caráter. Exemplo de mulher de Deus. Porque se isso naquele exato momento tivesse forte no coração de Batseba, podia ser o rei, podia ser quem for, ela não teria se sujeitado àquela situação. E é assim que você, mulher, deve proceder. Por você ser uma mulher de Deus, você não pode se sujeitar a situações que vai te levar a ir contra a Deus, contra o seu esposo, contra a palavra do Senhor. Além de deixar de ser exemplo, Batseba também deixou de cumprir o seu papel de honrar e respeitar o seu marido. Ela não honrou o marido dela, ela não respeitou o marido dela, ela profanou o santo matrimônio, ela amaldiçoou o projeto de Deus, o casamento no lar dela, ela adulterou, porque ela não honrou, porque ela não respeitou o seu marido Urias. E vocês, mulheres, são chamadas para honrar e respeitar o seu marido. No começo, na época que se conhece, é amorzinho para lá e benzinho para cá. Aí o tempo vai passando, lá vem o bode velho. Lá vem aquele chato ranzinza de novo. Aí começa a mudar as palavras e o tom das palavras, né? Começa a mudar, porque começa a deixar de honrar e de respeitar da forma como ele merece, independente das falhas e limitações que o seu marido possa ter, ele deve ser honrado e respeitado.
E uma passagem que fala muito forte comigo a respeito disso, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, onde o apóstolo Pedro, ele vai falar de Sara na sua relação com Abraão. Então quem quiser pode acompanhar comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como Sara, que obedecia, vamos lá, 3:6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, Sara, ela honrava e respeitava tanto o seu esposo, o seu marido Abraão, que ela chegava ao ponto até de chamá-la de Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que chamar de Senhor o seu esposo, tá? Mas eu quero enfatizar o respeito e a decisão de honrar o seu marido, nas palavras, no seu jeito de ser. Então, você, esposa, deve honrar, deve respeitar o seu marido. Deus colocou ele na sua vida. Você deve, a palavra correta é deve. Você deve ajudá-lo, ele no papel de liderar a família. Você tem que ajudá-lo. Muitas vezes você tem que dar a deixa para ele. Você dá a deixa para ele tomar a frente, ok? Se ele tem dificuldade, você tem que dar a deixa para ele, para que ele comece a exercer a tal ponto que isso vai se tornar mais natural na vida dele. Porque o casamento, porque a família de certa forma, é uma construção. Não é algo assim, pronto. Então, além de exercer o papel de ser exemplo, e de honrar e de respeitar o seu marido, o papel da mulher na família também é de edificar sua casa. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar, mas a tola com as mãos desfaz, derruba. O papel da mulher é de edificar a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, a mulher sábia é uma mulher, vou ser redundante aqui, que tem sabedoria para cuidar da sua casa, da sua família. Isso nos remete ao princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você de fato está buscando temer a Deus na sua vida, e temer a Deus não é simplesmente ou somente ter medo de Deus, mas é amar a Deus de todo o seu coração, é obedecer e honrar primeiramente a Deus, é buscar se aborrecer do pecado. Então, se você está temendo a Deus, você está recebendo a graça de Deus para ser uma esposa que edifica bem a sua casa. Aí a pergunta que vem é: como está a sua vida, esposa, com Deus? Você tem sido uma mulher de oração? Você tem orado? Você tem sido a intercessora dos seus filhos, a intercessora do seu marido? Como está o seu relacionamento com Deus? A mulher que edifica a sua casa, ela também traz algumas características. Lá naquela passagem mesmo de 1 Pedro 3, só que versículos anteriores, versículos 3 e 4. 1 Pedro 3, versos 3 e 4. Aqui diz, para as esposas, capítulo 3 de 1 Pedro, uma parte dele é sobre maridos e esposas.
E diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, enfeites exteriores, como cabelo... já estou repetindo aqui, perdão. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A Almeida diz um espírito manso e quieto. Então, características de uma mulher sábia que edifica a sua casa, né? Às vezes o marido chega em casa, parece que ele está entrando numa guerra, numa trincheira. Ele está entrando na trincheira. Aí, a casa não está sendo edificada, a casa está sendo derrubada. Então, esposa, você é convidada por Deus, é chamada para ser uma esposa que edifica a sua casa, para que o seu lar seja abençoado. Às vezes é preciso esperar para falar. Às vezes é preciso relevar alguma coisa, porque se tudo for levado a ferro e fogo, isso complica a nossa vida. Isso complica a nossa família. Tem um ditado do Casados para Sempre que diz assim: você quer ter razão todas as vezes ou você quer ser feliz? Falando um pouco dos filhos, falamos da esposa honrar. Filhos, também vocês são chamados por Deus para honrar seu pai, honrar sua mãe, a respeitá-los, a obedecê-los. Deus deu eles para você, para cuidar de você. Todo o conselho do pai e da mãe não visa destruir a sua vida, te prejudicar. Às vezes, talvez para você não vai soar bem aquilo que você está recebendo, mas você vai ter um grande livramento muitas vezes, porque o Senhor vai usar os seus pais para abençoar a sua vida. Efésios capítulo 6 diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha longos dias na terra. Você olha no mundo, aqui no Brasil, por exemplo, nasce mais meninos que meninas. Uma estatística há poucos anos atrás diz isso. Só que quando chega na época da adolescência, na época da juventude, tem mais meninas do que meninos. Por quê? Porque muitos morrem. Morrem na bebida, morrem nas drogas, morrem no tráfico, morrem porque fizeram coisas que não deveriam ter feito, porque não deram ouvidos aos seus pais. Então é algo muito sério. Então essa palavra de Efésios 6, ela não consegue se cumprir, ela não se cumpre na vida de muitos filhos, porque não honra pai e mãe. Trazem maldição sobre as suas vidas, consequências que carregam para o resto da vida, porque não deram ouvidos aos pais. E isso é algo muito sério. Então você é chamado também para honrar seu pai, você honrar sua mãe. E em tudo isso que estamos dizendo aqui, reconhecemos as nossas falhas como homens e mulheres, e por isso que muitas coisas acontecem. Mas além das nossas limitações humanas, também reconhecemos que existe uma batalha espiritual por trás, uma batalha feroz que está sendo travada a cada dia, para destruir o meu lar, para destruir o seu lar, porque o inimigo ele não tira férias, e
E nesta vigília da madrugada, eu fiquei também de trazer uma palavra breve ali, e o versículo-chave que o Senhor havia colocado no meu coração, antes mesmo de ir até a vigília, ela está lá em Efésios 4, 27, e essa palavra de Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Muitas famílias estão tendo problemas porque o diabo tem encontrado espaço. Paulo escreveu isso, não foi para pessoas que não conheciam a Jesus. Paulo escreveu isso para uma igreja. Ele escreveu para a igreja. Igreja, não dê lugar para o diabo. Família, não dê lugar para o diabo. Marido, não dê lugar para o diabo. Esposa, não dê lugar para o diabo. Filho, não dê lugar para o diabo. A Bíblia menciona que durante o ministério de Jesus, já na sua reta final, Jesus, em poucos dias, ele ia dar a vida pela humanidade, dar a vida por mim, por você, e depois de ressuscitar, voltar para o Pai. Então, na reta final do ministério de Jesus, Jesus começa a ensinar os seus discípulos que era necessário que ele morresse. Eu vou ser entregue, porque eu vou ser rejeitado pelos líderes religiosos, vou ser perseguido, e vão me prender, vão tirar a minha vida. Isso é necessário que aconteça, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso está lá em Marcos capítulo 8, a partir do 31. Então, o texto ali menciona que depois que Jesus ele conta isso para os seus discípulos, Pedro chama Jesus à parte e começa a chamar a atenção de Jesus. Imagina Pedro chamando a atenção de Jesus: Senhor, isso não vai acontecer contigo. Para com essa ideia, para com essa conversa, Jesus. Então o Senhor Jesus, ele discerne o que está acontecendo, ele tem discernimento espiritual ali. E qual é a resposta de Jesus para Pedro? Alguém se lembra? Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Irmãos, Pedro andou com Jesus, anos com Jesus, andou durante um bom tempo com Jesus, estava ali naquele exato momento do lado de Jesus, e a sua boca naquele momento estava sendo usada pelo diabo. Porque Pedro havia dado lugar. Então não pense que você, sendo crente, você não pode dar lugar para o diabo, se não vigiar. Não é que você vai ficar possesso, endemoniado, nada disso. Mas que se der lugar para o diabo, ele vai entrar e vai fazer arruaça. E Deus não quer que isso aconteça com você e nem com a sua família. Não deis lugar ao diabo. Não deixe o diabo fazer estrago na sua casa. Não deixa homem, não deixa marido, não deixa filhos fazer estrago na sua casa por conta de desobediência e de rebeldia. Não deixe, esposa, espaço para o diabo fazer arruaça. Seja a esposa sábia que edifica a sua casa. Diante de tudo isso que acabamos de compartilhar nessa mensagem, reconhecemos que precisamos investir mais na nossa família. Eu e você somos chamados por Deus a investir mais na nossa família, para que a nossa família seja uma família que glorifica a Deus, uma família que faz a diferença, uma família exemplar.
em Provérbios 27, versículo 17. Provérbios 27, 17 vai falar sobre a questão do ferro, a questão de afiar. E é bem interessante isso, porque isso traz uma reflexão sobre família também. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Alguém teria uma versão na linguagem de hoje? Acho muito linda essa tradução. Ninguém teria aqui hoje? Tem aí, meu querido? Linguagem de hoje? Por favor, vem aqui. Me empresta aqui. 27, 17. Por favor, ouçam comigo. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Obrigado, Deus abençoe. Então, a família, ela cresce, a família, ela é abençoada, a família, ela começa a viver um novo tempo, um tempo de experimentar a vontade de Deus, a partir do investimento que damos em nossa casa. Então, o marido, invista na sua esposa, invista nos seus filhos. Esposa, invista no seu marido, invista nos seus filhos. Afie. Tem que afiar, tem que preparar para serem pessoas melhores. Isso exige tempo. Faça a diferença. Assuma o seu papel no seu lar, na sua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. A hora avançou. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, porque grandes coisas o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas, em nossa história, em nossa família. E em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos lançar a mão da Tua palavra nesta noite, Senhor Deus, e declarar, Senhor Deus, que como homens, maridos, como mulheres, esposas, como filhos, iremos cada um de nós assumir o nosso papel. Não vamos mais negligenciar aquilo que o Senhor nos deu. Não vamos ser omissos, negligentes com o projeto do Senhor, que é a família. E no nome de Jesus, visita cada homem aqui, visita cada mulher, visita todos nós, Senhor. Reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça para experimentar, ó Deus, o Teu projeto na plenitude. Ó Deus, um lar abençoado, um lar que glorifica e que exalta o Teu santo nome. Deus querido, que essa palavra, ela não venha cair no esquecimento de nenhum de nós, mas que ela venha produzir os frutos, que, ó Deus, que ela se proponha a fazer hoje, e que o Teu nome seja glorificado. Queremos também, ó Senhor Deus, dizer que vamos buscar com mais intensidade ao Senhor, porque na medida em que Te buscamos, nos achegamos mais ao Senhor, e também vamos perceber, vamos discernir o que está acontecendo, e percebendo, o diabo não vai ter oportunidade de fazer arruaça, em nome de Jesus Cristo. E que tudo aquilo que foi hora atrás destruído, foi hora atrás, ó Deus, levado à destruição, levado à tristeza, à mágoa, a ressentimento. Queremos declarar, Pai, que nessa noite, que não vamos aceitar mais essa situação, que se precisar, iremos ir de encontro ao nosso cônjuge, a nossa esposa, para pedir perdão, que a nossa esposa, se precisar, vai vir até nós para pedir perdão, porque o orgulho não vai ter vez, que o orgulho também não vai ter vez no coração dos filhos, que eles vão reconhecer que pecaram, que entristeceram o papai, que entristeceram a mamãe, e que vão se achegar e pedir perdão.
Senhor, queremos que o Senhor venha reinar em nossas casas, que o Senhor venha reinar em nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Que cada um, Pai, nesta noite, saia com este propósito: eu vou assumir o meu papel na minha casa, eu vou assumir o meu papel de marido, meu papel de esposo, meu papel de filho. As coisas não vão continuar do jeito que estavam, porque o Senhor está comigo e vai me dar a vitória, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero me dirigir a você que está aqui conosco, talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dar oportunidade para você, a você também que esteve no encontro e queira confirmar sua decisão publicamente, ok, dizendo sim para Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tem esse desejo no seu coração de entregar sua vida para o Senhor Jesus, eu convido você a vir aqui à frente agora, nesse exato momento, e nós vamos orar por você, meu querido e minha querida. Amém? Então, se você quer entregar sua vida para Jesus, convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você estava afastado dos caminhos de Deus, quer se reconciliar também com o Senhor Jesus, vem aqui. Nós queremos orar por você. Se houver alguém nessa condição hoje, este é o momento, porque Jesus está dando essa oportunidade para você. Amém? Alguém que quer entregar sua vida para Jesus, dê um sinal com a sua mão. Ok, confiando que todos já... Opa, glória a Deus. Aí a filhona entregando a vida para Jesus, a filha do Cássio. Quer confirmar a decisão? Glória a Deus. Mais alguém que quer entregar a vida para Jesus ou confirmar a sua decisão? Eu convido você a vir aqui à frente. Pode vir, eu vou me achegar aqui. Pode vir aqui, querida. Há mais alguém? Qual é o seu nome? Gabriele e a Thaís. Então vocês façam essa oração comigo com fé, tá? Que Deus vai receber com carinho. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, e eu abro a porta do meu coração, e eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu Te agradeço, porque o Senhor me recebe como eu sou, e eu Te agradeço por perdoar os meus pecados. Eu rejeito todo o mal que eu fiz ou que fizeram contra mim. Estão quebrados no nome de Jesus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida que está nos céus, e fica comigo hoje e para sempre. Amém. Vamos orar aqui. Estenda suas mãos, igreja. Deus querido, queremos agradecer ao Senhor pela vida das tuas filhas, Senhor Deus amado, que em sinal de fé, Senhor Deus, elas entregam os seus corações ao Senhor. E pedimos, Senhor Deus, que nesta noite o Senhor venha, ó Deus, a selar o coração delas com Teu Espírito Santo. Senhor querido, que a vida delas seja na Tua presença, que tenham experiências contigo, Senhor Deus amado, e que, ó Deus, elas venham a experimentar tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida delas, que sejam bênção do Senhor, ó Deus amado, no corpo de Cristo, na sua família, e aonde o Senhor as levar, Pai, ó Deus, seja o sal da terra e a luz desse mundo. Nós oramos, ó Pai, e nos alegramos pela vida delas nesta noite. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vocês podem olhar para trás, tem uma mensagem ali para vocês. Bem-vindas à família de Deus, seus pecados foram perdoados, nós amamos vocês, vocês são especiais para nós, e isso é só o começo, tá bom? Deus abençoe, glória a Deus. Pode acompanhar ali a irmã Derli, a pastora Derli. Ela já pegou os dados dela?